Eu tenho perfil e capacidade para trabalhar na área de dados? Muita gente me traz essa pergunta e a resposta fácil seria falar que todo mundo tem perfil e capacidade. Mas como vocês sabem, nesse canal eu trago a verdade. Então eu não vou te falar o que você quer ouvir. Baseado então em mais de 10 anos de experiência trabalhando com dados, contratando centenas de pessoas, eu vou te trazer aqui 5 pontos principais que são chave caso você queira começar a trabalhar com dados. Ou já esteja trabalhando, fica aí no vídeo que você vai ver que talvez tenha alguma coisa que você precise trabalhar. Antes de continuar, já verificou sua inscrição? É super importante que você se inscreva, dê o like quando o vídeo é útil para você e o dislike quando não é útil, para que o YouTube e eu mesmo, a gente saiba que tem sido útil, o que tem sido útil, o que não tem sido, e o YouTube ajude a recomendar para mais pessoas que estão passando por esses desafios também. Sem delongas então, o que a gente tem que ter em mente aqui? Nos últimos 15 anos, as empresas passaram por uma transformação muito grande. A gente chama isso de indústria 4.0. O que isso significa? Aquelas empresas que tomavam decisões somente baseadas na experiência das pessoas ali, elas passaram a ficar para trás. Por quê? Algumas empresas surgiram e começaram a dar mais valor nessa área de dados, começaram a explorar os dados históricos ali do que estava acontecendo naquela indústria, e passaram a tomar decisões baseadas em dados. E isso acabou mudando praticamente toda a indústria que a gente conhece hoje. E a gente chama isso de indústria 4.0. Então essas empresas, elas passaram a darem muito mais valor em previsão de oferta, de demanda e de comportamentos baseados em dados. Passaram a criar simulações e modelos. Isso é muito mais, se você parar para pensar, acho que se você é mais novo, isso vai ser muito óbvio, porque as empresas hoje já funcionam dessa forma. Mas imagina que antes da internet a coisa era muito mais complicada. Então essas empresas passaram a tomar decisões muito mais inteligentes. E essa parte de planejamento, essa parte mais estratégica e até tática também, passou a ser muito mais executada do que antes. Com isso em mente, as funções distintas relacionadas a dados passaram a ter maior importância. Então se antes as pessoas que trabalhavam com dados estavam lá no mundo acadêmico, fazendo aquelas análises bem em longo prazo, sem aplicar ali no dia a dia, hoje em dia isso já mudou muito. Então você tem em diferentes níveis, as empresas precisam de profissionais que estão trabalhando ali 100% do tempo com desafios relacionados a dados. Isso ajuda a empresa a economizar dinheiro, a tomar decisões mais inteligentes e a ter muito mais sucesso ali naquela indústria e até revolucionar a indústria. Com isso em mente, quais são então essas habilidades, esses perfis que a gente precisa ter na hora de trabalhar com dados ou na hora de trabalhar até numa empresa que demanda muito esses dados no dia a dia. E a primeira habilidade é a criatividade. Eu sei que quando a gente pensa em criatividade, isso já nos remete ao mundo artístico, mas criatividade está muito relacionada com a sua capacidade de analisar as coisas. Por quê? Principalmente nessas mudanças que a gente tem tido em qualquer indústria, a gente tem que ser muito criativo na hora do que a gente quer analisar. Então, um exemplo bem simples aqui é o que a gente chama de A/B testing. Então, isso é muito utilizado não só em marketing, mas em qualquer vertical que você pensar numa empresa que quer melhorar os processos que tem executado. E A/B testing é basicamente quando você lança duas versões do mesmo elemento, do mesmo produto, da mesma solução. Então, por exemplo, você vai lançar uma página ou um e-mail, por exemplo, de marketing, e aí nesse e-mail você vai ter um botão lá que você quer que as pessoas cliquem. Você lança uma versão para um grupo, você manda esse botão azul e para outro grupo você manda esse botão vermelho. E aí você tenta ver qual que tem uma conversão maior. Eu sei que é um detalhe pequeno, mas até detalhes pequenos podem trazer uma conversão maior ou menor. E além, isso aqui é só um exemplo que é muito utilizado no marketing, mas você usa isso em praticamente tudo. Mas para fazer isso, você tem que ter uma criatividade de saber que tipo de tentativa que você quer fazer para comparar com o quê. E aí depois de lançar essas duas campanhas, você pode analisar os dados históricos que você tem ali e tirar as conclusões sobre qual que funciona melhor e por quê. Segunda habilidade que você tem que ter se você quer trabalhar na área de dados é a motivação e a curiosidade. Então você tem que ser uma pessoa curiosa. Você tem que... Porque o que acontece? Uma coisa é você estudar e aprender o conceito. Outra coisa é você se dedicar o resto da sua vida a tentar resolver esse tipo de problema. E para resolver problemas relacionados a dados, a longo prazo, você tem que ter curiosidade. Você tem que querer realmente resolver aquilo. Não pode se tornar uma coisa manual. Eu sei fazer a análise. Você pode até saber fazer a análise e tal no dia a dia,
mas o que vai te impulsionar, o que vai te trazer energia no dia a dia para resolver aquilo, é justamente essa vontade de ver como é que as coisas funcionam, e tentar entender qual que é a melhor solução. Nesse caso que eu te falei, você tem que ter essa coisa interna de curiosidade. Qual que é o botão que vai funcionar melhor? É o vermelho ou o azul? Ou por que um comportamento acontece? Essa curiosidade, então, vai ser justamente o combustível que vai fazer com que você queira resolver problemas bem complexos. E bem relacionado a isso, indo para o terceiro ponto, a gente tem o autodidatismo. O que é isso? Sua capacidade de aprender as coisas sozinha. Por que isso é muito importante na área de dados? Porque nem tudo está escrito por aí. Nem tudo, as coisas nem foram descobertas muitas vezes. Você tem, claro, teorias, você tem métodos para resolver as coisas, você tem bases que vão te ajudar bem. Na parte de programação, que vai ser importante também na área de dados, você tem vários cursos online, você tem muita coisa por aí, mas mesmo que seja um curso online já estruturado, você vai precisar de um certo autodidatismo, porque ninguém está te obrigando ali a assistir exatamente naquela ordem. Você tem que ter uma disciplina muito grande e ter uma capacidade de aprender as coisas sozinho. Então, se de certa forma a curiosidade é o combustível para o que você vai alcançar, para as coisas que você vai conseguir alcançar, os desafios que você vai alcançar, você tem o autodidatismo como o combustível de como você vai alcançar. Como que você vai obter habilidades mais técnicas mais fortes e até pessoais também mais fortes. Você precisa de um autodidatismo, você precisa ir atrás, porque nem sempre nessa área, geralmente nessa área, o caminho não é tão óbvio. Não é justamente, você não tem uma linha de tempo ali super estabelecida. O que é verdade para mim não vai ser verdade para você. Então é claro que existem coisas que a gente pode compartilhar, aprendizados que a gente pode pegar de outras pessoas, mas a sua linha do tempo vai ser uma só. Você vai começar a desenvolver algumas habilidades mais técnicas a partir dos problemas que você tem no dia a dia, a partir dos desafios que você tem ali que você não consegue resolver com a quantidade de conhecimento que você tem. Então você começa a estudar sozinho, a ler coisas, artigos, conteúdos online aí, livros também, de forma autodidata mesmo. O quarto ponto é a capacidade de trabalhar de forma rápida, em times ágeis. Isso é muito importante hoje em dia pelo motivo que eu comentei no início desse vídeo. Então, se antigamente essa pessoa com perfil mais acadêmico, que hoje existe muito também, principalmente na ciência de dados, você tem perfis mais voltados aí para projetos a longo prazo, mas mesmo assim você precisa, essas pessoas também têm desafios no dia a dia. Então você tem que ter a capacidade de deixar um pouco o perfeccionismo que existe muito na área acadêmica e focar na execução, na velocidade. Eu não estou falando para tirar todo o perfeccionismo, você tem que entregar um resultado que tenha sentido. Mas hoje em dia essas empresas estão muito menos preocupadas com a forma que você está apresentando. Claro que você tem que saber apresentar bem as coisas, mas elas estão muito menos preocupadas com essa coisa da forma e mais preocupadas com o que você está apresentando, que resultado que você está trazendo ali e que tipo de conclusão que vocês vão fazer. E o quão mais rápido vocês conseguirem executar aquela conclusão, melhor para a empresa, melhor para o seu projeto, melhor para você. Então você tem sim que ter uma capacidade de ser ágil e menos perfeccionista. E o quinto e último ponto, e esse eu considero como um ponto bônus, é o que você tenha conhecimento de inglês, mesmo que a longo prazo. O que eu quero dizer aqui? Se você já tiver o domínio de inglês, claramente você vai ter muito mais facilidade de encontrar conteúdos que vão te ajudar nos pontos que eu mencionei agora. Sobre ser mais autodidata, você vai encontrar muito mais conteúdo em inglês. É a língua universal aí, e na área de dados ainda mais, porque tem vários profissionais compartilhando informações por redes sociais, por blogs, YouTube e tudo mais. Então se você já tem conhecimento de inglês, aproveite. Se você não tem inglês ainda, tranquilo, você consegue começar na área de dados, você consegue até ter um crescimento na carreira, principalmente se a empresa que você trabalha está no Brasil, mas considere que para ter uma projeção maior, para ter mais oportunidades, para ter mais conhecimento, você precisa do inglês. Você vai ter oportunidades fora do Brasil, oportunidades, talvez você queira ficar no Brasil, mas você queira talvez ter contato com pessoas de outras, da mesma indústria fora do Brasil, e isso vai te ajudar muito, porque você começa a aprender como resolver alguns tipos de problemas. Independente da indústria que você tiver, provavelmente vai ter alguém do outro lado do mundo tentando resolver um problema muito semelhante ao que você tem aí. Então, trocar esse tipo de informação, consumir conteúdo fora do Brasil vai te ajudar muito. Então, o inglês é super importante aqui para criar essas conexões, para te dar uma projeção no exterior, até para que se você quiser publicar conteúdo, isso vai te ajudar bastante também. Então é isso, essas são as 5 habilidades que eu super recomendo que você tenha antes de começar a trabalhar na área de dados.
ou se já trabalha na área de dados, verifique como que você pode melhorar cada uma delas. Como um segundo bônus, uma outra habilidade muito importante também é a de pegar assuntos complexos e transformar esses assuntos complexos em conclusões mais simples, para que outras pessoas consigam entender também o que você está trazendo ali. Eu comento sobre isso muito aqui no canal, trago em vários vídeos aí relacionados a dados, sobre essa habilidade de saber apresentar bem, resumir bem quais são as conclusões, quais são as coisas mais importantes daquele assunto, de toda aquela análise que você fez, inclusive utilizando gráficos muitas vezes. Mas é isso, então se você não se inscreveu ainda, deixe a sua inscrição aí no canal, isso ajuda bastante. E deixe aí nos comentários também quais dessas habilidades você acha que é a mais difícil de alguém ter. Qual é a habilidade mais rara aqui? Qual que é a que mais falta nesse mercado, na sua opinião? É isso, um abraço e até o próximo vídeo.